Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você, como também sobre todos da sua casa. Denison Souza, ou Denis, se assim preferir me chamar, e hoje é segunda-feira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Né? Proverá, projeto. A palavra diz, se projetares tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, projeto de vida. Toda pessoa tem que ter um projeto de vida. Né? Tem um projeto de vida. Então, hoje, segunda-feira, nós oramos, né, para que Deus venha abençoar os nossos projetos. Né? Você que tem aí um projeto para construir uma casa, para comprar uma casa, né? Ou talvez para poder ter o seu próprio comércio, né? Você que quer ser empreendedor, né? Quer ser empresário, né? Quer ser cabeça, né? A palavra fala, né? Sereis cabeça ao invés de cauda. Então, hoje, segunda-feira, nós oramos para que Deus abençoe essas três áreas, né? A vida profissional, a vida financeira e a vida empresarial. Né? Então, proverá projeto de vida e esperança, ou seja, expectativa. Esperança quer dizer expectativa. Projeto de vida e esperança de renda alcançada. De renda alcançada. Né? Então, esperança quer dizer expectativa, ou seja, expectativa da renda que você quer alcançar. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma renda mensal, por exemplo, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, e ela quer poder ganhar mais, né? Ela quer poder ter mais. Lembrando que quanto mais você tem, mais você pode fazer, né? Pelo teu próximo, pelo teu semelhante, pelos da sua casa. Né? O próprio Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. E Abraão ele pôde abençoar, né? Abençoar os da sua casa. Ele foi muito abençoado. E Deus ele quer que você também seja muito abençoado, muito abençoada. Como Jesus Cristo disse, né? A melhor coisa é dar do que receber. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Então o Senhor ele quer que você prospere. Está escrito na palavra, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. E Jesus Cristo, ele fala, né? Ele diz, aquele que me servir, o Pai o honrará. Quando você serve ao Senhor Jesus com as suas finanças, né? Quando você serve o Senhor Jesus com os teus bens, ele te honra. Ou melhor, Deus, o Pai, né? Deus na pessoa do Pai, ele te honra. Então, hoje é segunda-feira e, como eu já disse, nós intercedemos, nós oramos especialmente por vida profissional, empresarial e financeira. Proverá projeto de vida e esperança de renda alcançada. Quero aproveitar nesse momento e pedir a você que já compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor o galardão, a recompensa de profeta, tá bom? De mensageiro. Faz isso. Compartilha essa live, tá bem? Compartilha com aquela pessoa que você sabe que se encontra desempregada ou se encontra insatisfeita, né, em relação ao seu trabalho ou que tem alguma causa na justiça, tá bem? Faz isso. Compartilha esse vídeo no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor o galardão, a recompensa. Eu estou aqui com azeite aqui, ó. Azeite, né? Estou aqui com azeite.
tá bem? Azeite. E azeite é símbolo do Espírito Santo. O azeite, diz a palavra que a unção, ela despedaça o jugo. Então, separa aí uma garrafa de azeite, ou se não, pode ser óleo de cozinha, ou seja, óleo de soja, substituindo o azeite, caso você não tenha um azeite, tá bom? Deixa aí separado aí para que nós possamos consagrar. Quero aproveitar, pega aí, ó, chave do teu comércio ou chave de casa, tá bom? Para consagrar também. Currículos, carteira de trabalho, números de processos de causa na justiça, tá bem? Ó, eu vou estar ministrando em 1 Samuel. A gente vai falar sobre Davi, tá bom? A gente vai falar sobre Davi. Então, abra aí em 1 Samuel, capítulo 17, tá bom? Já deixa aberta aí a palavra em 1 Samuel, capítulo 17, onde a gente vai estar ministrando a palavra. E eu vou ministrar primeiramente a palavra e depois, em seguida, eu vou estar intercedendo pela tua vida profissional, empresarial e financeira, tá bom? Para Deus abençoar de maneira abundante a sua vida financeira, a sua vida material, em nome de Jesus, tá bom? 1 Samuel capítulo 17. E vai compartilhando. Compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilha esse vídeo. E não esquece aí do azeite. Não esquece do azeite. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Eu quero já ministrar aqui a palavra aqui. Palavra para poder injetar fé em você. E em seguida nós vamos orar. Tá bem? 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Nós temos aqui a epígrafe, né? O título do capítulo. Título que fala a respeito do assunto, do tema. Do assunto que é falado nesse capítulo aqui. 1 Samuel capítulo 17. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Logo no início do capítulo fala sobre a guerra entre israelitas e os filisteus. Mas a partir do versículo 12 é onde eu quero estar lendo. Tá bom? 1 Samuel capítulo 17. Vou ler aqui a partir do versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos 8 dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. Então estava tendo uma guerra entre os filisteus, entre os israelitas e os filisteus. E aí os filhos de Jessé, foram com Saul até a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, o filisteu aqui é Golias. Golias se apresentou por 40 dias diante do exército de Israel, desafiando a Israel, desafiando o rei, que ali era Saul. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa
deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, e pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E aí logo em seguida a palavra vai nos falar a respeito do gigante Golias. O gigante Golias insulta os israelitas e diz a palavra que Davi ele toma a frente. Davi ele era o menor da casa do seu pai, cuidava de ovelhas, ele era pastor e cuidava do rebanho do seu pai. E a palavra nos fala que ele vai desafiar o gigante. Ele vai desafiar o gigante. Deus ele vai falar comigo. Vai falar contigo. Deus ele vai falar conosco. Por meio dessa palavra. Tem muita revelação aqui. Tem muita palavra rema. Palavra revelada. Para Deus falar ao meu e ao teu coração. Por isso eu quero nesse momento orar. Pedir a Deus para que Ele venha abrir o meu entendimento, para que Ele venha com seu Espírito e venha revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, para a sua vida, para as nossas vidas, por meio da sua palavra. Por isso fique em espírito de oração e deixe orar nesse momento, para que Deus venha com um espírito de revelação. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada, meu Pai. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra, que é poderosa, que é viva e é eficaz, e produza, Senhor, em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós, sim, prosperidade, fartura, abundância, trazendo sobre nós a bênção do Senhor, da qual não traz desgosto, que não traz dores, que a tua bênção, através da ministração da tua palavra, venha se manifestar na vida profissional, financeira, na vida material. E assim, o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus encarnado, a expressa imagem do Deus invisível, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
o autor e consumador da nossa fé. O Deus de toda a provisão, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém, Senhor. Diga amém, igreja do Deus vivo, esparramada sobre a face da terra. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, nos fala a respeito de uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E também fala que Jessé envia Davi a seus irmãos. E logo na sequência nós temos falando a respeito do gigante Golias. O gigante Golias insulta os israelitas. E logo na sequência temos também esse tema aqui, ó. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E aí já no finalzinho do capítulo 17 de 1 Samuel, fala a respeito de Davi, né? De Davi encontrar-se com o gigante para matá-lo. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Então o capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, fala a respeito, a princípio, de uma guerra. De uma guerra entre israelitas e filisteus. E diz a palavra que durante 40 dias, o gigante Golias desafiou ao exército de Israel. Ninguém estava se apresentando. Ninguém estava se apresentando diante do Golias para o enfrentar. O único que apareceu diante de Golias, diante do gigante, foi Davi. E a palavra nos diz que Davi, ele era um menino muito franzino. Ninguém dava nada por Davi. Davi era muito desprezado. Muito desprezado. Muito desprezado. O versículo 23 fala aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Estando ele ainda falando com eles. Quem? Davi. Davi estava falando com seus irmãos. Davi perguntou se os irmãos estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Quando o gigante começou a falar, e as palavras do gigante foram palavras de insulto. Os israelitas foram insultados pelo gigante Golias. E Davi estava ouvindo tudo. Tudo. Davi estava ouvindo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Ninguém queria enfrentar o Golias. Ninguém queria enfrentar o Golias. Ninguém. E diziam os homens de Israel. Estou em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25 agora. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. E aí eu quero que você registre isso.
o rei Saul ele fez uma promessa. O rei Saul falou que quem enfrentasse o gigante e o vencesse, iria o quê? Enriquecer de grandes riquezas. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens, porque Davi estava ouvindo tudo. Davi, de um lado, ele estava ouvindo o filisteu afrontando o exército de Israel. Mas do outro lado, né, de um lado, Golias, do outro lado, Saul, e Davi estava do lado do exército de Israel. Ele foi ali para poder dar alimentos, né, foi levar alimentos para os seus irmãos, e Davi está ouvindo tudo. Ele ouviu as palavras de afronta do gigante, mas ele também ouviu as palavras de Saul, do rei. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e atirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Incircunciso significa o seguinte: incircunciso significa uma pessoa que não tem pacto, que não tem, né, aliança, né? Não tem aliança com Deus. Esse é o significado de incircunciso. E Davi, ele faz essa pergunta: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então, Davi estava interessado, muito interessado, em enfrentar o gigante. Davi já tinha enfrentado leão, já tinha enfrentado, né, urso. Davi já estava acostumado a enfrentar bestas feras. E agora ele está diante de um gigante, do gigante filisteu. E essa proposta do rei, porque o rei disse, né? Ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. De grandes riquezas. E aí Davi foi perguntar a respeito se realmente era assim, de fato. E aí confirmaram para Davi. Confirmaram para ele. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que eu ferir. E ouvindo Eliabe, estou em 1 Samuel 17, versículo 28 agora. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Ou seja, o irmão mais velho de Davi se indignou, ficou irado. A palavra diz que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção
e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Ou seja, o irmão de Davi, o irmão mais velho, se levantou contra ele. O Eliabe começou, sabe, desceu o porrete. Começou, né, a depreciar a Davi. E Davi, ele era desprezado, sabe? Davi sempre foi desprezado. Sempre desprezado. Inclusive desprezado pelos seus irmãos. Assim como José, né? José também foi desprezado pelos irmãos. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo tornou a responder conforme as primeiras palavras. O povo confirmando: não, é verdade. O homem que feria aquele gigante, o rei o irá enriquecer, o fará rico. O homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul. E mandou buscar dele. Então Saul ficou sabendo que em todo Israel, o único que se dispôs a enfrentar o gigante Golias era Davi. Davi foi o único de todo o exército de Israel. Ah, detalhe, Davi não fazia parte do exército de Israel. Davi era um adolescente, um menino de 17 anos, entre 15 e 17 anos, 14 a 17 anos. Davi não fazia parte do exército, ele foi só lá levar a comida para os irmãos. Irmãos, inclusive, né, que o desprezava, que via ele com maus olhos. Davi era muito desprezado. Muito desprezado. Mas por causa das palavras de Davi, o rei o chamou. Davi, ele se dispôs, o quê? Ele se dispôs a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá. Aqui é Davi falando com Saul. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Por causa de quem? Por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu, contra este inimigo. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja, ou para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Saul estava subestimando Davi. Saul não sabia que Davi, por exemplo, já tinha enfrentado leão, enfrentado né, lobo, enfrentado urso. Saul não sabia a respeito disso. Não tinha conhecimento quanto a isso. De que Davi já tinha matado, enfrentado e matado urso, lobo, leão, tudo para defender o quê? Para defender as suas ovelhas, para defender as ovelhas do pai, do rebanho do pai. Porém, Saul disse, né, estou em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 agora. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu ainda és moço? E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, Saul estava querendo, né? Querendo não, estava, né? Jogando um balde de água fria em cima de Davi. Davi estava cheio de fé, cheio de confiança, totalmente convicto de que ele iria para cima do gigante e ele iria vencer. Mas Saul falou. Saul disse: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Ou seja, olhando para a aparência de Davi, né? Interessante que a palavra diz, né? Não atentes para a sua aparência. Aliás, Deus falou isso para Samuel, né? Quando Samuel foi até a casa de Jessé, a mando de Deus, para ungir um dos filhos de Jessé a rei. E aí Deus chegou para Samuel e falou assim: Samuel, eu não sou como um homem. O homem, ele se atenta para a aparência. O homem, ele olha o exterior, mas eu, o Senhor, olho o coração. Deus, ele sabe o que há dentro do homem. Deus, ele conhece o interior do ser humano, do homem. E Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia Davi por dentro. Deus já sabia, né? Deus sabia que Davi era destemido, corajoso. Por fora, para quem olhasse para Davi, o desprezava, o menosprezava. Mas Deus, que sonda a mente e os corações, Deus que vê no íntimo, Deus conhecia Davi. Saul não conhecia Davi, mas Deus o conhecia. E está Saul. Saul está falando: pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Davi ia para cima. Davi, apesar de pequeno, né, franzino, Davi, ele ia para cima. Deus, ele quer que você continue indo para cima. Davi é um exemplo para mim e para você de que pode vir leão, pode vir urso, pode vir gigante, pode vir o problema que for, na área profissional, financeira, material, empresarial, pode vir o problema que for. Como dizem, né? Matando um leão por dia. Tem gente aí que não é um leão, não. É 2, é 3 para matar. É que nem Daniel, né? Na cova dos leões. São vários leões em um único dia. Vários BO, como fala aqui no Rio, né? Vários BO. Mas não importa. Não importa o número de BO. Xarabassorei cantá-la mais. Não importa o tamanho do BO. Não importa o tamanho do problema. Não importa se é algo que aos teus olhos pareça ser uma causa impossível. Quando você tem o Espírito de Deus, como Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele, você vence todas as coisas. A palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode vencer o leão, você pode vencer, né, o urso.
ainda que tenham te desprezado, ainda que tenham te humilhado, você que foi humilhado talvez no local de trabalho, ainda que você tenha sido desprezado, desprezada, Deus ele não te despreza. O Senhor ele não te despreza. Tanto é verdade que ele está usando os meus lábios e a minha boca para falar contigo nesse momento. Eu, o Senhor, não te deixo, não te abandono. Eu é que te faço vencer o urso, o leão, e também te faço vencer este gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas Deus está usando os meus lábios e a minha boca para te trazer essa palavra. Não importa o tamanho do gigante, não importa as afrontas, não importa o tamanho do problema. Para Deus, nada é impossível. Aquilo que é impossível ao homem, diz a palavra, é possível para Deus. E a palavra ainda diz mais, né? Que tudo é possível ao que crer. Por isso que Davi ele foi até o rei, quando o rei o chamou. E ele foi, disposto a enfrentar o gigante. Porque ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Quando você confia em Deus, quando você acredita em Deus, não importa quem te desprezou. O irmão mais velho de Davi, e não só o irmão mais velho, os irmãos o desprezavam. Muitos olhavam para Davi, tipo assim, quem é Davi? Quem Davi pensa que ele é? Ninguém em toda fileira do exército de Israel, ninguém se dispôs a enfrentar esse gigante. E aí vem Davi querendo enfrentar esse gigante. Davi? Talvez tenha gente que olhe para você e diga, mas fulano, inclusive olha para você, de cima para baixo. Tem gente que não coloca fé em você, mas Deus coloca. O Senhor, ele coloca confiança em você. O Senhor, ele acredita em você. O Senhor, ele acredita em você. Assim como ele acreditou em Davi. Davi era visto por Deus. Deus olhava para Davi. Deus olhava para Davi. Deus contemplava Davi. E Deus, ele pôde contemplar em Davi a confiança. Davi era um jovem, era um moço que confiava em Deus. E essa aqui faz toda a diferença. O próprio Davi, em um dos seus salmos, ele fala, no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti, Senhor. Então não é para você temer, ou se você estiver temendo, confia. Porque o gigante que se colocou diante de você, Deus faz com que esse gigante caia por terra. O segredo é a confiança. Aí diz aqui a palavra aqui, e eu já estou concluindo, caminhando para o final dessa mensagem para a gente orar. Assim feriu o teu servo ao leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, por enquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37 agora, estou em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso,
e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E aí Davi foi, né? Inclusive, Saul tentou colocar a armadura que era dele em Davi, mas não coube. A armadura de Saul não coube em Davi. Ou seja, tem coisas que é dos outros, e o que é dos outros não serve para você. Tem coisas que é dos outros e que não serve para você. Não serve. O Saul quis vestir Davi de suas vestes. Diz aqui a palavra: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E diz a palavra que Davi ele pega o cajado, né? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, ou seja, 5 seixos do ribeiro, e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe falava, o escudo ia diante dele. E olhou o filisteu e, vendo a Davi, o desprezou. Davi foi desprezado, sabe? A vida toda. Foi desprezado pelos irmãos, foi desprezado por Saul, porque o Saul não levou fé nele, né? No começo. Mas aí Davi, né, deu testemunho a respeito de que já tinha matado o leão, matado o urso. Aí Saul, bem, já que esse rapaz está dizendo, né, que matou o urso, matou o leão, para ele matar esse gigante aí. E outra, né? Davi foi o único que se apresentou para enfrentar o gigante. O único. Então Saul pensou consigo: bem, esse rapaz é corajoso, né? Ele até pode não ter porte, ele até pode não ter, né, estatura, mas é um rapaz corajoso. Vai-se embora, Davi. E Davi foi. E diz aqui a palavra que o filisteu, quando o viu, o desprezou. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por enquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, ou seja, pelos seus demônios. A palavra diz que contra Israel não vale encantamento. Você que está ouvindo essa palavra, Deus manda te dizer: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de olho grande. Não tenha medo de inveja. Não tenha medo de feitiçaria. Não tenha medo de palavras contrárias. Davi está recebendo palavras contrárias. Recebeu palavras contrárias do irmão Eliasebe, o irmão mais velho, né? E agora está recebendo palavras contrárias, palavras de desprezo e palavras de maldição do filisteu, do gigante. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, ou seja, pelos seus demônios. E quando a palavra fala deuses, Paulo, por exemplo, ele fala: quem oferece sacrifícios a ídolos não oferece a deuses.
mas oferece a demônios. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus demônios. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Hoje mesmo, o Senhor, hoje o quê? Hoje mesmo, hoje, não é amanhã, é hoje. O tempo que se chama hoje. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. A palavra diz que não há nada que o homem receba que não venha do alto. Jesus Cristo, por exemplo, quando estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse para Jesus: eu tenho poder de te manter preso ou de te absolver, de te soltar. E aí Jesus Cristo chegou para Pilatos e ele disse para Pilatos: o poder que tu tens sobre mim, tu tens porque do alto lhe foi dado. E João Batista disse, não há nada que o homem receba que não venha do alto. E Davi, ele está dizendo aqui, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor, ele entrega nas tuas mãos a vitória. A tua vitória. Hoje mesmo o Senhor entrega nas tuas mãos a tua vitória. O teu milagre. A bênção da qual não traz desgosto, não traz dores. Vai tomando posse aí, vai tomando posse. Hoje mesmo o Senhor entrega na tua mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, que ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. O Senhor o quê? O Senhor ele salva. O Senhor ele salva você que está com o nome negativado. O Senhor ele salva. Para Deus não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa realizar, que Ele não possa fazer. O Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Você que está enfrentando aí uma guerra, você que está enfrentando aí uma luta, Deus está usando os meus lábios e a minha boca para te trazer essa palavra. Essa peleja não é sua. Essa guerra não é sua. Mas essa guerra, essa peleja é minha, diz o Senhor. Do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. É Deus que entrega na mão. É Deus que entrega. É Deus, É Deus que entrega. Tá pegando posse? Tá tomando posse? É Deus que entrega. É Deus que entrega. É Deus que entrega. É Deus quem entrega. É Deus que entrega a tua casa nova. É Deus que te entrega o carro novo. É Deus quem te entrega, né? Aquele terreno. É Deus quem te entrega. Porque não há nada que o homem receba que não venha do alto. Aí logo na sequência a palavra diz que Davi, ele mata o filisteu.
E eu leio aqui para você, em seguida nós oramos. Tá bom? E sucedeu que levantou-se o filisteu indo encontrar-se com Davi. Ou seja, o gigante veio para cima de Davi. Talvez o problema esteja, crescendo, vindo para cima de você. E sucedeu que levantou-se o filisteu indo encontrar-se com Davi. E apressou-se Davi. A palavra diz que Davi se apressou. O gigante veio para cima dele. E o que Davi ele fez? Davi recuou? Não, Davi não recuou. Davi foi para cima. Davi foi para cima. Davi se apressou-se. Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi, ele correu. Ele foi para cima. Ele viu que o gigante estava vindo. Ele não recuou, não. Ele não travou, não. Quando ele viu o gigante vindo, aí que ele foi para cima. Aí que ele foi para cima. Deus manda te dizer, vai para cima. Porque eu já entreguei nas tuas mãos, diz o Senhor. Vai para cima. Porque eu já entreguei nas tuas mãos o terreno, a casa nova, o carro novo, a promoção. Deus está falando. Vai para cima. Não se acovarda. Não seja tímido. Seja destemido. Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. E correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoz e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. A pedra que atingiu a fronte do gigante de Golias, essa pedra representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a pedra. Jesus é a rocha da nossa salvação. Eu li aqui para você, Davi falando, antes de partir para cima do gigante. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Que o Senhor é a nossa rocha. A rocha da nossa salvação. E diz a palavra que Davi foi para cima e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Às vezes você fica se perguntando como é que isso vai acontecer, meu Deus. Eu quero abrir o meu negócio próprio. Eu quero adquirir uma casa nova. Eu quero sair do aluguel e morar numa casa. Eu quero ter a minha própria casa, a casa própria. Como é que eu vou pagar essa dívida? Acima de 10, 15, 20 mil? 30 mil, 50 mil, 100 mil, como é que eu vou quitar essa dívida? A palavra diz que Davi matou o filisteu, feriu e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Você vence na força do Deus vivo. Você vence, não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço. Você vence através do Espírito de Deus.
E percorreu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus, ou sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Quando o gigante caiu por terra, Davi foi lá, pegou a espada do gigante de Golias e degolou a cabeça de Golias. E quando os soldados do exército dos filisteus viram aquela cena, diz aqui a palavra, e vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então você vê, Davi, ele não teve incentivo de ninguém. Ninguém. Saul até falou, né? Vai-se embora, Davi. O Senhor é contigo. Mas até o próprio Saul, mais à frente, a gente vai ver que Saul tentou contra a vida de Davi. Davi foi muito perseguido, muito desprezado. Talvez você esteja vivendo assim, ou sempre viveu assim. Sendo perseguido dentro de casa, sendo perseguido até pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho. Talvez você seja uma pessoa assim, que sempre sofreu perseguição, que sempre foi desprezado por muitos. Mas Deus hoje, através dos meus lábios, da minha boca, fala contigo. Que assim como Davi, ele venceu, ele prevaleceu, foi honrado por Deus, assim como ele venceu, prevaleceu contra as afrontas, contra o desprezo, assim como Davi prevaleceu, assim também você vai prevalecer. Assim também você vai vencer. Então não fique amedrontado, não fique assustado com o gigante. Porque o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que fala contigo por meio dessa palavra. E Ele te garante que o gigante, como diz aqui a palavra, né? Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Então faz assim com a sua mão, assim, ó, com a mão direita. E declare para o Senhor, para o Todo-Poderoso, declare para Ele, eu tomo posse, eu recebo de que o gigante ele acaba de cair na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida material. Porque fé é assim, a gente crer e aquilo acontece. Deus não mudou, não. Deus não mudou, não. Deus é imutável, Ele não muda. Ele mesmo disse, eu, o Senhor, não mudo. Então, o mesmo Deus que fez com que Davi, que foi tão desprezado, ninguém o incentivava, mas ele não precisava das pessoas para incentivá-lo, não. Ele tinha um incentivo do próprio Deus. O próprio Deus incentivava ele. O próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus incentivava Davi. Enquanto muitos duvidaram de Davi, Deus acreditava em Davi. E fez com que ele tivesse êxito, obtivesse vitória. Então essa é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração hoje. Assim como Deus foi com Davi, Deus é contigo. Não tem leão, não tem urso, não tem filisteu, gigante,
não tem Golias, ou seja, não tem nada que possa impedir de você chegar no lugar de honra, de dupla honra que Deus tem para a tua vida. Pode o inferno se levantar contra você. Se Deus estiver na tua frente, se o Senhor Jesus estiver na tua frente, se o Deus vivo estiver na tua frente, nada e ninguém pode prevalecer contra você. Davi, ele falou, né? Ele falou aqui: vou eu a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Que você receba essa palavra da parte da fiel testemunha que é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Eu quero nesse momento orar. Eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Eu quero determinar nesse momento que todo gigante ou gigante que se encontra na sua vida hoje, que essa é a palavra, hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Não é amanhã não, é agora. Por isso nós vamos nos unir pela fé nesse momento. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro, do Brasil ou do mundo, nós vamos nos unir pela fé nessa hora. Se possível, aonde quer que você esteja, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. E tudo que eu falar em oração, em intercessão, falar por meio do clamor, no momento do clamor, você crendo, acreditando, você tomando posse, você vai dizer amém, assim seja. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo aqui na minha mão. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Tu és o Deus de Davi. Tu és o Deus que abre porta e fecha a porta. A porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Tu és aquele que tem a chave, sim, a chave de Davi. Tu és aquele que deste vitória a Davi. E assim também, meu Deus, o Senhor quer e muito que essa mulher, que esse homem, essa pessoa também seja vitorioso, vitoriosa. Então, meu Pai, essa pessoa que está enfrentando um gigante na sua casa, na sua vida profissional, financeira, na sua vida empresarial, essa pessoa que é empreendedora, que tem um negócio próprio, trabalha com vendas, essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando o gigante. É um gigante. E ela olha para esse gigante e, por vezes, pensa: será que eu vou conseguir vencer? Eu acho que eu nunca vou conseguir quitar essa dívida. Eu nunca vou conseguir sair do aluguel. Eu nunca vou ter uma casa própria. Talvez ela pense. Ou talvez ela esteja até cômoda, né? Conformada com o aluguel, conformada com a promoção que nunca vem. Talvez ela esteja conformada, porque essa dívida é muito alta, eu não tenho condição de pagar. Mas essa pessoa pode não ter condição, mas o Senhor é o Deus que dá condição. Tu és o Deus que dá condição, o Deus que chama a existência o que não existe. Então, meu Deus, essa pessoa que está passando por situação de desprezo, Davi foi desprezado, ninguém acreditava em Davi. Davi era desprezado, mas Deus acreditava em Davi. Deus acreditava em Davi. E Davi, por sua vez, mesmo sendo desprezado, mesmo recebendo palavra de maldição, como foi o caso de Davi, né? O caso dele com um gigante, o gigante o amaldiçoou, mas ele não se amedrontou. Ele não se acovardou, mas diz a palavra que ele foi para cima.
Então essa pessoa também, meu Pai, essa pessoa ela pode estar vivendo uma situação muito difícil, mas se ela tem confiança no Senhor, se ela acredita que o Senhor possa reverter tudo, como dizem, né, dar a volta por cima, dar a volta por cima, com o Senhor tudo é possível, meu Pai, isso é possível. É possível da pessoa dar a volta por cima. Então, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa mulher, com a fé desse homem, e eu quero, meu Pai, nesse momento determinar, onde quer que essa pessoa esteja, que o espírito de miséria, que o espírito de amarração, que o espírito de atraso, que o espírito de confusão, que o espírito de dívida, que todo mal na vida profissional, financeira, empresarial, material, que todo mal venha a ser banido da vida dessa pessoa, meu Pai. Que quando eu determinar que todos os espíritos que receberam ordem do mal para atacar essa pessoa, para acabar com a vida dessa pessoa, para fazer essa pessoa até mesmo mendigar o pão. Ah, meu Deus, que quando eu determinar que o mal seja arrancado pela raiz, porque o Senhor faz assim, o Senhor arranca pela raiz, o Senhor não deixa resquício de nada. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aonde quer que essa mulher esteja, aonde quer que esse homem esteja, que nesse exato momento, que no mundo espiritual, que todo mal venha a ser, meu Pai, maniatado, venha a ser amarrado, venha a ser queimado pelo fogo do Senhor e venha a ser lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que essa pessoa, meu Pai, venha a ser vitoriosa como Davi. Davi atingiu a testa do gigante e em seguida ele degolou, ele cortou a cabeça do filisteu. Que assim também aconteça com essa pessoa, meu Pai. Assim como o Senhor deu vitória a Davi, que essa pessoa também venha a ser vitoriosa. Que o gigante caia e caia de maneira definitiva, para não se levantar mais. Então assim, meu Deus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa. Que ela receba, meu Pai, nesse momento, a tua bênção, da qual não traz desgosto, não traz dores. Sim, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, faz isso agora, meu Deus. Faz isso nessa hora, meu Pai. Glorifica o teu Filho Jesus Cristo e a ti mesmo nessa hora e faz o milagre financeiro acontecer, faz o milagre das portas abertas acontecer. Faz, meu Deus, acontecer o milagre agora! Agora! Entrega nas mãos dessa pessoa. Como disse Davi, hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. Então hoje, agora, o Senhor entrega nas mãos dessa mulher a casa própria. O Senhor entrega nas mãos desse homem a casa própria. O Senhor entrega nas mãos dessa pessoa, sim, o carro novo, sim, o emprego novo, uma promoção. Receba, receba, receba! Receba nessa hora, receba nesse instante, receba prosperidade, fartura, abundância, vida abundante, vida de verdade. Receba riqueza, receba riqueza, receba riqueza, receba riqueza. E o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Hoje o Senhor ele derruba um gigante na tua vida e ele faz com que você enriqueça. Está escrito na palavra: engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade daqueles que servem ao Senhor. Engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Quem serve a Deus, por Deus é próspero, se torna próspero. Deus prospera. Jesus Cristo, ele disse: aquele que me serviu, o Pai honrará. Então seja abençoado, seja abençoada. Seja abençoado na sua despensa. Seja abençoado no seu local de trabalho. Seja nesse momento cabeça ao invés de cauda.
Receba do Senhor nesse momento a bênção que enriquece e que com ela não traz desgosto. Assim, meu Pai, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado aí nos céus. Para a glória do teu santo nome. Para a glória do Deus vivo. Para a glória do Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. Para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Você que pôde preparar o azeite. Vamos consagrar, meu Deus, abençoe o azeite ou o óleo substituindo o azeite. Também a chave de casa. Abençoe a chave do estabelecimento comercial. Abençoe, meu Deus, os projetos. Abençoe, meu Deus, sim. Abençoe, 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 abençoe. Abençoe a obra da casa. Abençoe, abençoe. Abençoe a causa na justiça. Currículos, carteira de trabalho. Que o teu poder se manifeste. Que os sinais acompanhem essa mulher. Acompanhem esse homem. Não a mim, não a essa pessoa, não a nós, Senhor, mas ao teu nome daremos glória através do testemunho de milagre financeiro, de milagre de provisão material. Então, assim, meu Deus, que o Senhor penetre com o teu poder no óleo, no azeite, e que quando essa pessoa fizer uso, que os sinais venham ser visíveis, notórios. Assim, meu Deus, nós consagramos que essa pessoa separou e consagramos pela fé e tão somente pela fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, mais uma vez, diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Obrigado a Deus Pai. Obrigado a Deus Espírito Santo, Deus Filho. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a glorificar ao Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje o Senhor ele entrega nas tuas mãos o teu milagre. Então somente tome posse e receba para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, eu vou estar encerrando. Já passamos aí um pouco a mais de 1 hora de live. E eu tenho certeza que o Senhor ele já entregou aí, ó, nas tuas mãos, tá bom? Ele entrega nas tuas mãos. Davi, ele fez essa declaração, né? Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, né? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje Deus ele faz com que a afronta cesse, acabe. E Davi fala, hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. É Deus que entrega. Não há nada que o homem receba que não venha do alto. Então é isso. Eu quero orar aqui rapidamente pelos semeadores. Aqueles que patrocinam com pouco, com muito. Enfim, que patrocinam a pregação do Evangelho por meio desse ministério. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos os semeadores, a todos que já ofertaram, que já doaram para esse ministério, com pouco ou com muito, não importa, mas foram submissos à tua voz, à ordem da tua voz, obedeceram à tua voz, ao ofertarem, ao dizimarem, ao doarem para o ministério que o Senhor tem me confiado. Que todos venham ser, meu Deus, abundantemente abençoados por Ti. Que o Senhor venha, meu Deus, cada vez mais fazer com que os semeadores do Senhor, semeadores do Deus vivo, venham ser prósperos e bem-sucedidos. Assim, meu Deus, eu peço pela vida de todos, desde lá das primeiras lives em 2017, 2018, desde os de lá de trás até os mais recentes. Que o Senhor venha abençoar a todos, meu Pai.
O Senhor honra os que honram o teu Filho Jesus Cristo. Teu Filho Jesus Cristo, ele disse, aquele que te recebe, a mim me recebe. Aquele que te rejeita, a mim me rejeita. Então, aqueles que já abençoaram ao ministério que o Senhor tem me confiado. E todos sejam abundantemente recompensados pelo Senhor. Que eles vejam meu Pai ser cabeça, venham ter muito para emprestar e até para dar, e que eles não venham estar por baixo, mas venham estar sempre por cima. Então assim eu peço, meu Deus, pelos semeadores do Senhor, pelos semeadores do Deus vivo, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. E você que é semeador, está me assistindo aí, diga amém, diga graças a Deus. E você que quer ofertar, você que quer contribuir de maneira voluntária, né, voluntariamente, porque a oferta tem que ser voluntária, tem que ser com alegria, tem que ser por gratidão. Você que fala assim, né, você que talvez aí dentro de você está falando consigo mesmo, né, e até com Deus. Poxa Deus, que palavra abençoada, que intercessão, né, abençoada. Senhor, eu vou abençoar o ministério do Denison Souza, do Denis. Eu vou abençoar esse ministério. Se o Espírito Santo fala ao teu coração, então abençoe. Tá bom? A semente você planta. E se você planta, ela o quê? Ela brota, ela cresce e ela o quê? Ela dá frutos. Então não há nada que você plante no reino de Deus que não volte para você multiplicado. Não há nada. Não há nada mesmo que você não faça pela causa do Senhor e você não venha a ser recompensado. Então, você que quer contribuir, chave Pix, inclusive está aqui na descrição, né? Hoje eu resolvi colocar aqui a descrição, né, do vídeo. E aqui na descrição nós temos a chave Pix, tá bom? 052-786-127, final 89. Denison Souza. Aí você faz a sua contribuição, a sua doação, em gratidão, em amor, em adoração ao Senhor Jesus, tá bom? E esteja certo que Deus, o Pai, no tempo oportuno, Ele vai te honrar, tá bem? Então é isso, eu vou estar terminando e retorno amanhã, terça-feira. Terça-feira é cura divina, cura para o corpo, cura para a alma. Você que tem sofrido, né, ou você ou um familiar, com depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, vontade de morrer, vontade de subir, né? Enfermidades que já fez exame, mas o médico não consegue constatar a causa. Nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar, vamos determinar e Deus ele vai operar, tá bem? Então, amanhã, terça-feira, é a terça-feira da manifestação e do poder e da glória do Deus vivo. É a terça-feira da cura divina. Então, eu retorno amanhã e provavelmente no horário de 21 horas, tá bom? 21 horas. Eu estava fazendo às 20, mas provavelmente amanhã eu vou entrar no mesmo horário que eu entrei hoje, tá bem? Então é isso, eu vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Com toda a nossa fé declaramos amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, Deus vivo é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Jesus Cristo, nosso Deus vivo. Beijo no coração, um grande abraço. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe. Eu tenho visto que tem gente que não tem compartilhado, né? Mas não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Então, se foi bênção para você, certamente vai ser bênção para a pessoa que você for compartilhar. Então, compartilhe aí com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. O maior número possível de pessoas. Abençoe vidas. E receba do Senhor o galardão de mensageiro, o galardão, a recompensa de intercessor. Tá bom? Até a próxima live.
com a permissão do Senhor. Compartilha, compartilha. E não se esqueça, ó, hoje eu entrego nas tuas mãos.